fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé, um mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Graça e paz, irmãos, orando juntos. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Adivaldo Donegatti, ele pede oração por Nicolau de Menezes e sua filha Regiane. Ambos estão internados com Covid. Inclusive, o senhor Raimundo está entubado. O Paulo, que é o esposo da Regiane, é amigo de infância do Adivaldo. E eles residem no Jardim das Figueiras, próximo à IBVA. A Eliane Brandi pede pela recuperação da cirurgia de sua irmã, Roseli. A Débora Correia pede por saúde física, emocional e espiritual da família.
a Eliana Fichernes. O pedido de oração dela é por saúde da sua família e pela família IBVA. A Solange Celerges, ela pede oração por saúde. O ouvido que ela operou agora está com 2 perfurações no tímpano, o que causa dor e desconforto, porque está inflamado e com secreção. Eu, Alexandre, eu peço oração pela família do pastor Dorival. Ele é da Igreja Restauração em Cristo, na Vila Califórnia. Na última quinta-feira, faleceram a mãe e a irmã dele, vítimas da Covid. O pastor e sua esposa também foram infectados, mas estão se recuperando, apesar dos problemas que passaram. Também peço por Adilson Silva. Ele é do Ministério da Oração. Continua com uma infecção urinária e obstrução na uretra. Ele passará por procedimentos nos próximos dias para a solução desses problemas. Vamos orar? Meu Deus amado, eu quero, Deus, colocar nas Tuas mãos e no Teu altar, Senhor, os pedidos que foram lidos aqui nessa noite. Lembrando, ó Pai, do Adivaldo que colocou aqui o Senhor Raimundo, a sua filha Regiane, que estão internados, ó Deus, com Covid. Que o Senhor Deus tenha misericórdia destas vidas, que o Senhor Deus coloque a Tua mão de cura sobre eles, dê, ó Deus, capacidade aos médicos, às pessoas que estão tratando deles, que eles, Deus, tenham sabedoria e que essas pessoas, Deus, possam sair dessas situações ilesas, ó Pai. Nós, ó Deus, colocamos nos Teus braços para que, ó Deus, o Senhor esteja solucionando, ó Pai, o problema de saúde deles.
Também, ó Deus, coloco nas tuas mãos a vida da Eliane, que pede a Deus pela recuperação da sua irmã Roseli. Que você esteja, Deus, também intervindo com a tua graça e que teu Espírito Santo, Deus, visite a Roseli, ó Pai. Também quero colocar nas tuas mãos a vida da Débora e sua família, que pede a Deus por saúde física, emocional e espiritual. O Senhor, Deus, conhece o que se passa dentro do seu lar, ó Pai. O Senhor conhece também o que se passa dentro de cada coração ali. E que a tua mão, Deus, possa preencher também em cada lugar ali, Senhor. Que a tua alegria possa, Deus, estar presente nesta família, ó Pai. E dê a eles também tudo aquilo que eles estão precisando agora, Senhor. Que é justamente por saúde física, emocional e espiritual, ó Deus. Nós pedimos e clamamos pelo sangue de Jesus por eles. Também colocamos nas suas mãos a vida da saúde da Eliana Fichernes e sua família, que também, ó Deus, pede pela família IBVA. Atende, ó Pai, a essas orações, a esses pedidos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem se inclinado e ouvido as nossas orações. Muito obrigado porque o Senhor também nos dá a oportunidade de expressarmos aquilo que, ó Deus, está no nosso coração. Também, ó Deus, colocamos na tua mão o pedido da Solange, que pede, ó Pai, pelo seu ouvido, por esta cirurgia que ela passou, ó Deus. Esteja, Deus, colocando a tua mão de cura também sobre ela, aliviando a dor e o desconforto. Também, Deus, sarando essa inflamação, ó Pai. Seja, Deus, com também os médicos que estão cuidando dela. Senhor, dê inteligência. Deus, também capacidade a eles, ó Pai. E que ela também tenha dias melhores, sem essas dores e esse desconforto, ó Pai. Também eu lembro do pastor Dorival, lá da Igreja Restauração em Cristo, a igreja da minha mãe, da minha irmã. Que, ó Deus, o Senhor conforte o seu coração e o coração da sua família, ó Pai, por terem perdido, ó Deus, a sua mãe e a sua irmã, vítimas da Covid. As duas faleceram no mesmo dia. Nós não entendemos, ó Deus, os teus propósitos, mas nós aceitamos porque sabemos, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, ó Deus. E Ele que tem trabalhado, ó Deus, na tua obra, pregando o Evangelho, que o Senhor, Deus, esteja confortando e abençoando também, trazendo o alívio dos sintomas da Covid dele, da sua esposa, ó Pai, que ainda estão sentindo algumas coisas relacionadas a essa infecção. Que o Senhor Deus abençoe as suas vidas, ó Deus. Também peço pelo Adilson, que o Senhor esteja, Deus, curando ele dessa infecção urinária e também dessa obstrução na uretra. Que o Senhor também esteja, Deus, ali operando através dos médicos, ó Pai. Leve, ó Deus, a ele alívio, o conforto e também, ó Deus, a tua mão de cura, Pai. Nós, ó Deus, pedimos também, lembrando dos nossos governantes, ó Deus, das eleições que estão se aproximando. Senhor Deus, dê direção ao teu povo, dê, ó Deus, união, Senhor, que possamos também ter inteligência do alto, ó Pai, para elegermos, ó Deus, as pessoas certas que estarão no comando das cidades, ó Pai, também os vereadores. Que Deus também nos dê o discernimento para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que está no teu coração, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, esses dias que estamos vivendo. Que o Senhor nos dê também a tua paz. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem sido presente e fiel conosco todos os dias. Nós oramos clamando em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim.
Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Olá, meus queridos irmãos da querida Igreja Batista da Vila Alpina. Um prazer imenso poder estar falando com você aqui agora, nesse momento. Mas antes de mais nada, eu quero usar esse espaço inicial para agradecer mais uma vez aos irmãos, à Igreja da Vila Alpina, por todo o apoio que tem dado a mim e a minha família em nosso campo missionário aqui na França. Os irmãos já estão conosco desde o início, desde 2014, antes mesmo de eu vir para a França. A Igreja da Vila Alpina já estava nos apoiando financeiramente e até hoje tem mantido o compromisso conosco e tem sido uma grande bênção para mim, para minha família, para o nosso trabalho aqui, para o nosso ministério aqui. Antes da pregação, eu quero falar um pouco da situação do nosso trabalho aqui. Os irmãos já devem conhecer um pouco, saber um pouco, como resultado de alguns vídeos que eu mando de tempos em tempos, falando um pouco do trabalho, mas só para relembrar um pouco e depois dar início à pregação. Nós trabalhamos aqui hoje em duas igrejas. As duas igrejas estão situadas na região parisiense, que é a região chamada de Ilha de França, que são as cidades que giram em torno de Paris. Nós trabalhamos em uma igreja na nossa cidade chamada Clé-Souilly
e numa outra igreja, que é a cidade onde eu moro, uma cidade chamada Villiers-le-Bel. Hoje eu dou um tempo praticamente integral à igreja de Villiers-le-Bel, mas um domingo por mês e 2 quintas-feiras eu ainda continuo apoiando a igreja batista de Clesuí. A igreja de Clesuí tem um outro pastor, eu apoiava o trabalho, continuo apoiando, mas era praticamente integral lá o meu apoio. E a igreja de Villiers-le-Bel, onde eu estou, ela não tinha pastor e eu então sou hoje o pastor da igreja. Então eu dou 3 domingos, todo último domingo do mês na cidade de Clesuí e mais 2 quintas-feiras. Graças a Deus o trabalho aqui tem avançado bem. Aqui em Villiers-le-Bel tenho um grupo de preparação de batismos de 4 pessoas. Estão se preparando para se batizar. A gente não fez, os batismos não foram feitos ainda por conta da pandemia, etc. Mas nós temos nos encontrado e temos feito o curso de preparação de batismo, tem sido uma bênção. A igreja de Villiers-le-Bel é uma igreja majoritariamente os membros são majoritariamente de origem africana. Mais de 90% dos membros da igreja são de origem africana. A cidade é uma cidade de africanos e de árabes. E a cidade de Clesuí é uma cidade tipicamente de franceses, de classe média francesa. Só para relembrar o que eu já tenho falado para os irmãos, aqui na cidade de Clesuí os desafios são justamente alcançar a comunidade francesa, que é uma comunidade absolutamente, extremamente resistente ao Evangelho e a qualquer fé. E aqui em Villiers-le-Bel, a cidade é uma cidade muçulmana, predominantemente árabe e africanos que também de origem muçulmana. E o nosso desafio aqui já é alcançar, evidentemente, a comunidade muçulmana e temos nos programado, nos reunidos para planejarmos métodos e estratégias para alcançar essa comunidade através dos jovens, através das crianças e outros caminhos também. Então, nossas igrejas são igrejas pequenas, as 2 igrejas, em média as 2 com torno de 60, 65 membros, mas nós temos avançado, graças a Deus, o trabalho tem caminhado bem e Deus tem abençoado bastante. A igreja de Clesuí, como é uma igreja mais francesa, eles têm uma característica mais fria, mais por conta da própria cultura francesa, mas a igreja aqui de Villiers-le-Bel já é mais calorosa, são mais animados, mas também por conta da cultura africana, que eles são mais calorosos naturalmente. Mas eu agradeço aos irmãos pelo apoio que tem nos dado aqui. A França é um país muito difícil do ponto de vista da pregação do Evangelho. O Evangelho tem dificuldade tremenda de penetração, de aceitação do coração dos franceses. Para vocês terem uma ideia, a França é um país com 66 milhões de habitantes. E desses 66 milhões, 50 milhões não têm nenhuma religião. Não querem saber de fé nenhuma. 50 milhões. Os 16 milhões restantes dividem-se em algumas outras regiões de predominância muçulmana. Os evangélicos na França são em torno de 0,8%. A população cristã, que inclui os católicos, quando a gente fala de cristianismo, inclui-se também os católicos, são a totalidade de 2% da população francesa. Mas os evangélicos, estritamente evangélicos, são apenas 0,8%. É uma média de uma igreja para cada 30 mil franceses. Então eu peço que os irmãos continuem orando por nós, continuem nos apoiando em suas orações, se lembrando de nós, da minha vida, da minha família, aqui em Villiers-le-Bel, em Clesuí, aqui na região parisiense, mas também pela França de um modo geral, pela Europa de um modo geral, que é uma região absolutamente carente e distante do Evangelho e deliberadamente se recusa, inclusive, a ouvir do Evangelho. Então, eu gostaria de incentivar os irmãos a continuarem orando por nós, a continuarem nos apoiando também em oração, nos encontros que os irmãos têm. Lembre-se do nosso ministério aqui e lembre-se também da Europa como um todo, porque é uma região altamente carente do Evangelho de Jesus. É verdade que a Europa não tem uma carência material e humana como em outros países mais pobres, mas a carência do Evangelho é absurda,
É como se Deus de fato nem existisse, que não se fala em Deus aqui nesse país. Não se toca no nome de Deus. Nem mesmo no Natal se fala em Jesus. O Natal tem um viés absolutamente, estritamente comercial. É como se Jesus nem existisse. A ideia de fé é algo muito, muito, muito distante do coração e da mente do povo francês. Então, ore por nós, por nosso ministério, pelas duas igrejas, Igreja Batista de Villiers-le-Bel e Igreja Batista de Clé-Souilly, e pelo país de modo geral, para que Deus desperte o coração do povo francês para a necessidade do Evangelho. Tá ok? Bem, agora eu gostaria de usar esse tempo que me resta, no máximo aí uns 15 minutos, para fazer uma reflexão com vocês a respeito da nossa necessidade, não somente da nossa necessidade, mas dos fundamentos da nossa missão. Porque Deus nos deu uma missão através de Jesus. Jesus veio ao mundo, cumpriu uma missão de glorificar a Deus, de apresentar o projeto de Deus de salvação que dizia respeito a Ele mesmo. E quando Ele foi para o céu, Ele passou essa responsabilidade para a igreja através dos apóstolos. Por isso que nós somos uma igreja apostólica, porque nós nos fundamentamos na doutrina e também na missão dos apóstolos. Mas quando dizemos que somos a igreja apostólica, que damos continuidade à missão que Jesus entregou a eles também. E eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema simples, os fundamentos da nossa missão. Quais são os fundamentos da nossa missão? Nós temos uma missão a cumprir, mas ela se fundamenta o quê? Em quê? Evidentemente que há vários outros fundamentos, mas eu vou falar com base no texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, um texto extremamente conhecido, o texto da chamada A Grande Comissão. Eu gostaria de ler esse texto com vocês e após eu quero fazer algumas reflexões que considero importantes. Vou ler a partir do versículo 16, ao invés de ser do 18 ao 20, nós vamos ler do 16 ao 20. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Como eu falei agora há pouco, esse é um texto extremamente conhecido da igreja, nas épocas, principalmente nas épocas de campanhas, de missões. É um texto muito lido e ele é lido e é conhecido justamente por causa do seu conteúdo. O conteúdo dele deve ser rememorado, relembrado e sempre pela igreja e também praticado. É importante entender aqui, em primeiro lugar, nessa introdução, que a missão que Jesus deu à igreja, ela exige o sentido de urgência. Se a grande comissão estava no contexto das últimas palavras que Jesus deu aos discípulos, certamente não foram somente essas, ele partiu, mas entre as últimas palavras que ele deu aos discípulos, entre as últimas recomendações que deu aos seus discípulos, certamente isso significa que o grau de importância é muito elevado. Então, a missão da igreja tem um nível de importância elevado e de urgência também elevado. Em outras situações, Jesus diz isso, que os campos já estão brancos para a ceifa, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Em outro lugar, Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Ou seja, já está tudo pronto. Pode ser que a ceifa do trigo, Jesus dizendo, faltam ainda 4 meses para que venha a ceifa do trigo, mas a ceifa do reino de Deus é agora. Então, é a ideia do sentido de urgência. Nós não podemos perder tempo com coisas que são menos importantes. Um problema que eu considero grave na igreja contemporânea, e quando eu falo de igreja, eu falo em termos generalizados, não estou dizendo que todas as igrejas são assim, mas numa visão geral, um problema grave é que há muitas coisas que são postas, muitas coisas que não são tão importantes,
que são postas em termos de valorização à frente das coisas que são mais importantes. E entre as coisas mais importantes no contexto do reino de Deus no mundo é justamente o cumprimento da missão. Uma vez eu ouvi um pastor aí no Brasil, um pastor importante no sentido da influência dele, ele dizendo que a igreja não tem missão. Ele diz que a igreja é missão. Embora, na minha opinião, embora a frase tenha um efeito bonito, mas ela não corresponde à realidade, porque a igreja não pode ser missão de si mesma. Ela foi missão de Deus. Jesus veio, através de Jesus, veio ao mundo com a missão de construir um povo para ele. Esse povo agora, que é a igreja, já existe. E ela não pode ser missão de si mesma. A igreja, ela, ao invés de ser missão, ela tem uma missão. Jesus deu uma missão à igreja. Jesus entregou à igreja uma tarefa a cumprir no mundo. Então essa tarefa é urgente, essa tarefa é importante, e essa tarefa da pregação do evangelho tem que ser vista pela igreja como entre as coisas mais importantes para ela. É evidente que a missão primeira, mais importante da igreja é glorificar a Deus sobre todas as coisas, evidentemente. Mas, junto a isso, tem também o papel da pregação do evangelho. Mas, em que se fundamenta essa missão? O propósito da igreja, a missão da igreja é ir, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. O primeiro fundamento, de acordo com esse texto, é bom que se diga assim, é a autoridade do próprio Jesus, daquele que nos envia. Nós assumimos a missão com base, porque aceitamos a autoridade daquele que nos enviou. Jesus disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Com isso, ele estava querendo dizer, eu tenho poder e autoridade para enviar vocês. Toda a autoridade me foi dada, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Eu acho que uma das coisas que a igreja contemporânea precisa reavaliar é o seu conceito da autoridade de Jesus sobre si mesma, sobre ela. Não é muito agradável no mundo de hoje, no mundo pós-moderno, a ideia de submissão, a ideia de que haja alguém acima de nós que determina os nossos rumos e determina a nossa atitude também, que determina as nossas escolhas, que determina os nossos propósitos. Evidente que, do ponto de vista teórico, ninguém na igreja rejeita essa ideia de que Jesus é o Senhor, etc. Mas nem sempre o que nós concordamos intelectualmente se transforma em algo prático. Porque ao mesmo tempo que nós aceitamos que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso comandante, Ele é aquele que tem autoridade para nos dar ordens e nos enviar aonde Ele quiser, embora a gente aceite isso intelectualmente, na prática nem sempre nos submetemos a isso. Nem sempre a igreja na prática se submete ao comando do seu comandante. Uma evidência disso é o que eu falei agora há pouco, que às vezes nós colocamos outras prioridades à frente das prioridades mais importantes. Por exemplo, a construção de templos. É sempre importante dizer isso, que os templos são importantes, é evidente. Nós precisamos de um lugar adequado para nos reunir. E é bom que seja assim. Quanto mais confortáveis, maiores, mais amplos, melhor. Graças a Deus que nós podemos ter templos grandes, confortáveis e adequados. Entretanto, isso deve ser uma consequência do propósito maior, que é buscar pessoas, que é levar o evangelho às pessoas que ainda não têm Jesus. Nós precisamos colocar o nosso coração e a nossa oração, o nosso amor e também os nossos bens, o dinheiro da igreja, prioritariamente sobre a missão mais importante que ela tem. Quando eu estava para vir para cá, um amigo meu aí no Brasil me repreendeu, dizendo que eu não deveria vir para a França, porque eu dependeria do apoio financeiro de igrejas, e ele disse assim, olha, a igreja é assim, quando eu quebrar uma porta, ela vai deixar de enviar o sustento missionário para consertar a porta. E infelizmente é verdade, mas eu vim para cá por conta do sentido da missão. Mas isso acontece, e de fato aconteceu.
Quando eu vim para a França, eu tinha aproximadamente 20 igrejas me apoiando financeiramente. Em menos de 2 meses, aliás, depois de 2 meses, essas 20 igrejas que me apoiavam, ou que tinham se comprometido em me apoiar, esse número caiu para 6 igrejas. E a igreja da Vila Alpina é uma dessas que continua até hoje. Mas 14 igrejas deixaram de me apoiar, e muitas delas não deram a menor satisfação, simplesmente ficou por isso mesmo. Outros disseram que tinham outras prioridades. Um pastor se encontrou comigo e disse que a igreja tinha outras prioridades, não podia continuar investindo. Evidentemente que eu sou grato a Deus pelos 2 meses que cooperaram comigo aqui, mas isso revela que, na prática, embora a gente concorde que a igreja tem a missão de ir ao mundo levar o evangelho, nem sempre a gente se submete ao comando de Jesus, que tem toda a autoridade. Nós devemos investir na obra missionária porque Jesus tem autoridade, ele nos deu essa ordem. Diz que Alexandre o Grande tinha entre seus soldados um soldado chamado Alexandre também, o mesmo nome. Só que ele era um soldado relapso que não se submetia às ordens dos comandantes. E consta a história que Alexandre disse o seguinte: olha, ou você muda de nome ou você sai do exército. Onde tem uma voz de comando, os outros têm que se submeter. Jesus disse: eu tenho toda a autoridade, ela me foi dada. Portanto, façam discípulos. Então, o primeiro fundamento é a autoridade de Jesus. Não cumprir com isso significa rejeitar ou ser rebelde em relação àquele que tem toda a autoridade para nos dar ordens. E o segundo fundamento aqui é o propósito da missão. Eles dão a missão, mas qual é a missão? A missão é fazer discípulos em todas as nações, buscar adoradores a Deus de todos os lugares. Portanto, na minha versão diz: ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos. Ou melhor, poderíamos dizer, vocês vão e façam com que, dentre todos os povos da terra, venham pessoas para serem meus discípulos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Como eu disse agora há pouco, não é somente investir em templos, investir na parte administrativa. Tudo isso tem que ser feito. Eu não estou dizendo que não deve ser feito, mas a prioridade tem que ser sempre o Evangelho. No período da chamada Cortina de Ferro, no leste europeu, quando existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a igreja era perseguida no leste europeu, atrás das cortinas de ferro, nos países chamados do bloco comunista. E eu li uma matéria naquele período que a igreja na Rússia, eu falo em termos de igreja batista, a igreja batista na Rússia, num país perseguido, era a igreja, em termos proporcionais, a igreja que mais crescia no mundo, no contexto das igrejas batistas. Ou seja, proporcionalmente falando, não havia nenhum país no mundo onde as igrejas batistas cresciam tanto como na Rússia. E eles não se reuniam em templos, não tinham estruturas físicas, não tinham estruturas administrativas. Eles se reuniam em lugares escondidos, se reuniam nas florestas, se reuniam em cemitérios, se reuniam nas casas de pessoas, em lugares longínquos. Ou seja, sem toda a estrutura que nós temos hoje, era a igreja que mais crescia por causa do sentido de missão, porque sabia qual era o seu papel no mundo, sabia porque Deus a colocou ali, sabia qual era o propósito da sua existência, que além de glorificar Deus sobre todas as coisas, era levar este evangelho que salva a outras pessoas também. E nós não podemos restringir o grupo de pessoas que deverão ouvir o evangelho. Jesus disse que deveríamos fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, no Brasil, na África, sim, é verdade, na Ásia, sim, é verdade, mas também na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Onde tem alguém que não conhece o evangelho, ali deve ser o campo missionário da igreja. Esse campo deve ser alvo do amor da igreja. Nós devemos fazer do alvo do nosso amor, do nosso empenho, do nosso investimento, todos os povos ou todos os lugares onde há vida sem Jesus. Esse é o nosso alvo. Essa deve ser o nosso empenho. Algumas igrejas, quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, busquei apoio em várias igrejas. Algumas igrejas não me apoiaram porque eu estava vindo para a França, supondo que os franceses
prezavam menos de ouvir o evangelho do que os africanos. Muitos disseram isso, literalmente. Teve um pastor que disse isso para mim, que disse isso. Disse aí, para a França é fácil, quero ver ir para a África. Mas o detalhe, que do ponto de vista de igreja, na África, as igrejas crescem, mesmo se reunindo no mato, etc., em condições precárias, mas crescem. Na França, as igrejas fecham. Conheço várias igrejas aqui fechadas. Os pastores franceses desanimam facilmente no ministério pastoral. A média de 2 anos para que um pastor francês se desanime e abandone o ministério pastoral. Eu mesmo conheço alguns que deixaram o ministério pastoral. Nós não temos o direito de decidir quem deve ou não ouvir do evangelho. Temos que, a nossa missão implica em fazer discípulos de todas as nações, irmos a todos os lugares, a todos os povos, levar o evangelho de Jesus. Jesus não morreu por um grupo, Jesus morreu pela humanidade. Segundo João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o último fundamento, de acordo com esse texto da nossa missão, que eu quero abordar aqui, além do fato de que a gente tem alguém que tem autoridade a quem nós devemos obedecer, nós temos um propósito, que é fazer discípulos de todas as nações, mas também outro fundamento é a nossa mensagem. Nós não fomos chamados para falar de filosofia, psicologia, política, embora essas coisas estejam nos nossos discursos do dia a dia. Naturalmente falamos de política, a situação exige que a gente comente, que a gente se posicione, ok? Sem problema. Mesmo filosofia, mesmo psicologia, seja o que for. Mas a mensagem da igreja é o evangelho de Jesus. Jesus disse, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. É o evangelho que salva. As ciências humanas, as ciências políticas, as coisas que têm a ver com o contexto estritamente humano, têm sua importância, evidentemente que tem, mas o que salva as pessoas, o que leva as pessoas ao arrependimento, à conversão e à entrada no caminho da salvação é o evangelho. Jesus disse isso. Para que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ensinado. Jesus está falando do Evangelho. É esse o propósito do Evangelho. Tem um escritor chamado MacArthur, ele escreveu um livro chamado A Suficiência de Cristo, e ele contesta justamente essa tendência da igreja contemporânea de falar sobre aquilo que não é necessariamente a mensagem que salva. Como eu falei agora há pouco, a psicologia, a filosofia, o pragmatismo, que ele chama de pragmatismo, ou seja, a gente tem a tendência de falar o que agrada, o que faz bem às pessoas, quando a gente deveria falar o evangelho, agradando ou não, as pessoas gostando ou não, fazendo bem ou não. O nosso propósito não é pregar mensagens que vão acalentar o coração das pessoas. Se elas se acalentarem com a mensagem do evangelho, tanto melhor. Mas o nosso propósito é pregar a verdade, falar a verdade, voltar a falar a respeito de céu, de inferno, de arrependimento, de pecado. Esse discurso hoje tem sido substituído por outros discursos, mas a igreja foi chamada para anunciar o evangelho que leva as pessoas a reconhecerem a condição de pecadores, a se arrependerem dos seus pecados, a entregar o coração a Jesus e a se livrarem da morte eterna. Esse é o propósito aí no Brasil, esse é o propósito aqui na França, o propósito de anunciar o amor que salva, o amor que transforma. Aqui em nossa igreja de Villers-Robert tem uma irmã que ela era muçulmana e ela estava há 2 minutos atrás, falando o que a motivou a entregar o coração a Jesus. Ela uma vez foi convidada para vir à igreja e alguma coisa tocou o coração dela, impressionou, que foi o amor que ela viu entre os irmãos. E ela viu uma manifestação de amor que ela nunca tinha visto em nenhum lugar, nem na família, nem na religião dela, nem em lugar nenhum. E ela viu que as pessoas da igreja se amavam e amavam a Deus. A relação entre as pessoas e Deus era uma relação de amor. Aí ela disse o seguinte, eu também quero isso. E ela, quando terminou o testemunho dela, ela disse, meus irmãos, o amor ainda salva. Sim, é verdade. É o amor que salva, o amor de Jesus, o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus, que levou Jesus
a morrer na cruz pelos nossos pecados, e as pessoas precisam saber disso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja na Ásia, seja nas Américas, seja na Europa, seja onde for. As pessoas estão vivendo em pecado, precisam reconhecer a condição de pecadores, precisam receber a mensagem do amor de Deus, se arrepender e entregar o coração a Jesus. Foi isso que Jesus falou. Ele não deixou outra mensagem para a igreja proclamar. Ele disse, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. É o Evangelho de Jesus que salva, que transforma os corações pecadores. Então, meus irmãos, são esses os fundamentos da nossa missão como igreja. A autoridade de Jesus, o propósito da nossa missão e a mensagem da nossa missão. É isso que devemos fazer. Devemos nos submeter ao comando daquele que tem toda a autoridade. Devemos ir a todos os povos, de todos os lugares, investir em oração, em potencial humano, financeiramente, em todos os povos, de todos os lugares. Mas a mensagem que devemos levar, a mensagem que devemos espalhar pelo mundo, não é outra que não a mensagem do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe a todos, que nos use cada vez mais e que abençoe o mundo através da minha vida e da sua vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh, não. Tenho um chamado, chama
sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor. Graça e paz, queridos.